A Premier League é o campeonato nacional mais importante do mundo, com times incríveis. Nunca se sabe quem vai ser o campeão em cada ano. Então, nesse vídeo eu vou contar alguns fatos que você não sabia sobre esse torneio, como o jogador que mais venceu, o primeiro time campeão e etc. Se liga! E mundo, tudo certo? Me chamo Jonatas e nesse vídeo eu vou contar algumas curiosidades sobre o grande campeonato inglês, que existe desde 1888. Desse ano até 1992, só era chamado de Primeira Divisão da Liga de Futebol. E a partir da temporada 92-93 de Premier League. E já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto. Então bora começar com o cara que marcou mais gols na história do campeonato inglês, que é um que jogou lá entre os anos 50 e 70, na mesma época que o Pelé jogava, olha que coincidência, chamado de Jimmy Greaves. Esse cara passou por Chelsea, Tottenham e West Ham também, com um total de 357 gols. Mano, se parar pra pensar, é muita coisa. Tudo isso só no campeonato. Ele marcou tanto, mas tantos gols que tá no top 10 dos maiores artilheiros do Chelsea e no top 10 dos maiores artilheiros do Tottenham. São dois rivais e o cara marcou vários gols por esses dois times. Dessa vez contando com gols em todas as competições. É impressionante. Mas uma coisa meio triste pra ele é que, mesmo sendo tão mortal na frente do goleiro e jogando tantas vezes o campeonato inglês, o cara nunca foi campeão. Pois é, nunca sequer levantou a taça do campeonato. O máximo que chegou foi o segundo lugar em 1963. Medalha de prata. Pelo menos ele já venceu uma Copa do Mundo pela Inglaterra. Isso sim era difícil de ganhar, hein? Mas como o Jimmy nunca levantou a taça de campeão inglês, bora ver qual jogador é o maior campeão, o mais vitorioso nesses mais de 130 anos de campeonato. E esse craque é o grande Ryan Giggs. Você pode não conhecer ele, mas esse jogador era um meia e foi um dos mais vitoriosos da história, porque jogou sua carreira inteira no Manchester United, e bem na época de ouro do clube, bem nos tempos em que o United ganhou mais títulos. Sim, o Giggs pegou a época que o Alex Ferguson treinou o clube. E entre 1990 e 2014 o cara simplesmente ganhou tudo. Entre seus títulos estão 2 Ligas dos Campeões, em 99 e 2008, também 4 Copas da Inglaterra e etc. Mas o que mais impressiona na sua carreira é o número de títulos da Premier League. Sabe quantos campeonatos ingleses ele ganhou? Não 3, não 4, não 8, mas 13! Sim, 13 títulos da primeira divisão inglesa. O primeiro em 1993 e o último em 2013. Cara, o Giggs, nesse período, tem a mesma quantidade de títulos ingleses que o Arsenal em sua história inteira. E mais títulos que o Chelsea e o Manchester City juntos. Tá doido. Ele e o técnico Alex Ferguson fizeram história. E com esse tanto de troféus, o time que eles estavam, o United, foi lá pra cima e se tornou o maior campeão da Inglaterra, com 20 títulos. Sim, antes da década de 90, o United só tinha 7 conquistas. E com mais aquelas 13, ultrapassou o Liverpool e agora é o maior vencedor. Bom, mas enquanto a gente fala desses maiorais, alguns times sofrem na primeira divisão, hein? Aqueles que são rebaixados mais vezes. E o time inglês que mais caiu da primeira para a segunda divisão é um bonzão chamado de Birmingham City. Hoje em dia eles estão na segunda divisão. Que surpresa. Mas já jogaram na primeira várias vezes. E no total, desde sua primeira participação lá no século XIX, o Birmingham já foi rebaixado para a segundona incríveis 12 vezes. 12 vezes caíram. Esse é um número muito ruim. E o último desses 12 foi na temporada 2010-2011, quando ficaram em 18º lugar. E desde lá não conseguiram mais voltar. Mas quer saber de uma coisa? Pra não estragar mais do que já tá, é melhor ficarem na segundona mesmo. Mas agora vamos parar de falar de títulos para falar de algo muito importante para o futebol: os estádios. E na Inglaterra, o berço do futebol, estão os mais antigos do mundo. Mas o estádio mais velho de todos não é nem casa do Liverpool, nem casa do Manchester United, e sim do Sheffield United. O Sheffield é um clube muito antigo. Fundado em 1889 e já foi até campeão inglês no século XIX. E seu estádio é mais velho que o próprio clube, que é o chamado Bramall Lane. Mano, o Bramall Lane é o estádio ainda ativo, mais antigo do mundo todo. Sabe em que ano que ele foi inaugurado? 1855.
1855, cara, faz muito tempo. Pra tu ter uma noção, naquela época o futebol nem tinha regras definidas ainda. Cada grupo de pessoas jogava como queria. Era 100% amador. E naqueles tempos, um dos esportes mais famosos era o cricket. Então o Bramall Lane, em seus primeiros anos, era usado só para partidas de cricket. O futebol começou a ser jogado ali em 1862, com os times Sheffield FC e Hallam FC. Não era Sheffield United, era Sheffield FC. E cara, esse Sheffield FC é simplesmente o clube mais antigo do mundo, fundado em 1857. Isso tá até escrito na logo deles. Primeiro clube do mundo. E atualmente eles jogam nas divisões mais baixas da Inglaterra. Não é muito conhecido hoje. Então, cara, a cidade de Sheffield tem o estádio mais antigo do mundo e o clube mais antigo do mundo. E claro, o Bramall Lane passou por várias reformas até ficar como é hoje, comportando 32 mil pessoas. E falando de coisas antigas, você sabe qual foi o primeiro campeão no campeonato inglês? O primeiro a levantar a taça? Bom, essa primeira edição faz muito tempo, lá na temporada 1888-89. E o campeão foi um time chamado Preston North End. Esse time, naquela época, era o melhor de todos. Os caras foram campeões desse primeiro torneio de forma invicta, ficando 11 pontos na frente do segundo lugar. Naquela época, uma vitória valia só 2 pontos. Então 11 de vantagem é muita coisa. E o Preston não perdeu nenhuma das 22 partidas, invictos. Aí naquela mesma temporada ganharam também a Copa da Inglaterra. Eram muito bons mesmo. E não pararam por aí. Em 1890 foram campeões ingleses de novo. O Preston North End era definitivamente a melhor equipe do país, e talvez do mundo, mas aquelas foram as únicas 2 vezes que ganharam o campeonato inglês. Nunca mais ganharam a primeira divisão. O último título grande assim foi uma Copa da Inglaterra em 1938. Faz tempo. Mas imagina, quando aconteceu aquela primeira edição do campeonato inglês, o Brasil era governado por Dom Pedro II ainda. Olha que antigo que é isso. E aí, na sua opinião, qual que é o melhor campeonato do mundo? Comenta aí embaixo. E não deixe de assistir meus outros vídeos, principalmente se você é novo no canal. Dá uma olhada. Beleza? Valeu e tchau!